Jalik Rainwalker. Jalik Rainwalker nasceu em 2 de agosto de 1995 para uma mãe que era, infelizmente, viciada em crack e álcool. Como não é incomum em tais situações, Jalik também nasceu viciado em cocaína. Com sua mãe incapaz de cuidar dele, Jalik passou sua infância em diferentes lares adotivos antes de ser finalmente adotado em 2007 por Jocelyn MacDonald e Stephen Kerr, que já tinham 3 filhos biológicos e uma filha adotada. Compreensivelmente, Jalik era uma criança difícil e, apesar de ser muito inteligente, também era muito problemático e propenso a acessos de raiva violentos. Embora Kerr e MacDonald fossem considerados um lar terapêutico, supostamente adequado às suas necessidades especiais. No entanto, eles levavam um estilo de vida muito incomum em sua casa no condado de Washington, Nova York. Não havia água corrente, os banheiros eram externos, a eletricidade vinha de um gerador. Todos dormiam no mesmo quarto e as crianças estudavam em casa. A família afirmou que vivia dessa maneira porque era melhor para o meio ambiente. Logo após sua adoção, Jalik tornou-se problemático para a família e seus 4 irmãos supostamente tinham medo dele. E de acordo com seu pai adotivo, Jalik ameaçou estuprar uma criança na pequena escola em casa que frequentava. Então, apenas 3 meses após ser adotado, Kerr e MacDonald ligaram para uma linha de crise e disseram que Jalik era incontrolável. MacDonald afirmou ter medo dele. Ele era um perigo para a família e ela não queria mais que ele ficasse em sua casa. Ela até pediu para reverter a adoção. O trabalhador de crise informou que a adoção era irrevogável, impossibilitando a solicitação. Então, em vez disso, ela sugeriu cuidados de alívio. Jalik foi enviado para a casa de Elaine e Tom Person. Eles já haviam fornecido cuidados de alívio para Jalik no passado, então ele já estava familiarizado com eles. Jalik ficou com os Persons até o 1º de novembro de 2007, quando ele retornou para Kerr, que planejava enviá-lo para outra casa de alívio no dia seguinte. Infelizmente, Jalik nunca fez essa viagem. Na noite do 1º de novembro, Jalik passou a noite com Stephen Kerr na casa do pai de Kerr, em Greenwich. Os dois estavam sozinhos na casa para proteger as outras crianças da família de seus surtos violentos. Kerr afirma que acordou na manhã seguinte por volta das 7h30 para descobrir que Jalik havia desaparecido. Ele saiu deixando para trás uma nota que dizia: "Queridos todos, peço desculpas por tudo. Não vou mais incomodar. Adeus, Jalik." Jalik, de 12 anos. Nunca mais foi visto ou ouvido desde então. Kerr esperou 1h30 para relatar o sumiço do filho e, no início, disse que a bolsa de viagem e o brinquedo preferido da criança também tinham sumido. No entanto, esses itens foram encontrados mais tarde em sua garagem. Jalik não portava dinheiro ou cartões de crédito quando desapareceu. Uma busca extensa na área não encontrou nada, e dentro de alguns dias, a polícia anunciou que suspeitava de jogo sujo, já que era improvável que uma criança dessa idade pudesse sobreviver por conta própria. Ele foi classificado como desaparecido em perigo, embora a possibilidade de Jalik ter fugido ou cometido suicídio não tenha sido descartada. A suspeita caiu imediatamente sobre seus pais adotivos. E embora MacDonald tenha feito um polígrafo e passado, Kerr se recusou a fazer um. Ele disse que tinha uma condição médica e, portanto, era muito pouco confiável. Ele também não estava disposto a fornecer uma amostra de ácido desoxirribonucleico. O casal afirmou que Jalik, birracial, sempre se identificou como negro e sempre se sentiu mais confortável ao redor de afro-americanos, e eles acreditavam que ele havia fugido para viver em uma comunidade afro-americana, possivelmente Albany, onde os meio-irmãos de Jalik viviam. No entanto, não há absolutamente nenhuma evidência disso, e a polícia desmentiu a alegação desde o início e declarou o pai adotivo de Jalik como uma pessoa de interesse no desaparecimento de seu filho. A polícia fez uma busca extensa em sua casa e na casa do avô porque suspeitavam que Jalik poderia estar enterrado lá.
Polícia, guardas florestais e Federal Bureau of Investigation vasculharam as florestas e vias fluviais próximas a Greenwich e Cambridge, no condado de Washington. Eles procuraram nos acampamentos onde a família passava as férias, mas não encontraram vestígios. Apesar de Jalick não ter contato com sua família biológica, muitos ainda sentem sua falta e buscam respostas. Estes incluem alguns de seus cuidadores adotivos e sua avó adotiva materna, Barbara Riley, que até criou uma força-tarefa dedicada a encontrar seu neto desaparecido. Parece que os únicos que querem esquecer Jalick são seus pais adotivos, Jocelyn e Stephen. Barbara acredita que a carta deixada por Jalick quando desapareceu era de um projeto escolar anterior, escrita semanas antes de seu sumiço. Até hoje, Barbara mantém que seu genro sabe mais e pode ter matado Jalick. Ela afirmou que as atitudes dele durante os anos a fazem crer que ele pode ferir uma criança. Barbara agora está afastada de sua filha e elas não se falam mais. Durante as investigações, o pai adotivo de Jalick mentiu várias vezes à polícia sobre onde estava na noite do desaparecimento do menino. Ele alegou que dormiu à noite, mas a polícia achou uma imagem de uma câmera de vigilância que flagrou uma van muito parecida com a dele. No entanto, Kerr negou o pedido deles para examinar sua van. Eles também analisaram os dados do celular de Kerr e ele foi localizado em uma área distante da casa de seu pai, onde ele disse que estava com Jalick. Mas talvez o mais suspeito de tudo é que Kerr foi flagrado por várias pessoas derrubando cartazes de pessoa desaparecida de seu filho. Kerr negou, mas admitiu ter pedido a lojistas para remover os produtos. No entanto, vários testemunhos juram que viram Kerr removendo os cartazes. Em janeiro de 2008, houve uma surpreendente descoberta. Uma carta foi enviada à mídia e à família, alegando que Jalick ainda estava vivo e provavelmente sendo mantido por alguém. A carta diz: Jalick, ainda vivo, precisava de um soldado raso para esta guerra contra as drogas. Peguei ele na RT-40 após 30. Ele está bem, sem falsidade. Ele diz: pergunte à mãe e ao pai dele quem é a família Macaroni. Meu gato chamado Diamond, por que Frante grita fogo? Não tente olhar, nós não estamos lá. A carta não tinha um endereço de retorno, mas foi carimbada em Westchester, Nova York. A polícia suspeitava que o próprio Kerr escreveu a carta para desviar a polícia e tirá-los de seu rastro. Mas por que ele faria isso? É justo dizer que o comportamento de Jocelyn MacDonald e Stephen Kerr tem sido muito incomum desde que seu filho desapareceu, e eles pareciam não ter interesse em se juntar à campanha para encontrá-lo. Em 2013, os pais adotivos foram reinvestigados e o caso de Jalick foi reclassificado como uma investigação de homicídio. Embora devamos ressaltar, ainda não há evidências suficientes para acusar qualquer um deles de algum crime. Quando Jalick desapareceu, ele era um pré-adolescente, com cerca de 1,68 m de altura, 47 kg e cabelo estilo afro. Hoje, ele seria um homem de 25 anos. Uma característica identificadora-chave é um leve impedimento de fala que faz com que ele pronuncie a letra R como W. Ainda é possível que Jalick esteja vivo, embora, com o passar dos anos, se torne, infelizmente, menos provável. Porém, seus pais adotivos continuam convictos de que ele está vivo, morando com uma família que, por motivos desconhecidos, o manteve oculto. Se alguém tiver alguma informação sobre este caso, por favor, entre em contato com o Departamento de Polícia de Greenwich Village no número 51869-29332. Joan Risch. O desaparecimento de Joan Risch, ocorrido há quase 60 anos, é um dos casos mais peculiares de pessoas desaparecidas. Mesmo após tanto tempo, ainda é um tópico muito debatido por detetives da internet. Joan Risch era uma mãe de 31 anos, que morava em Ridgefield, Connecticut, com seu marido Martin, filha Lillian
de 4 anos, e filho David, de 2 anos. Joanne teve uma infância um tanto trágica depois que ambos os seus pais morreram em um incêndio suspeito em 1940. E antes de ser adotada por sua tia e tio, ela foi colocada com pais adotivos, onde Joanne disse que seu pai adotivo a abusou sexualmente. No entanto, em 1961, Joanne estava felizmente casada e, embora não se pensasse que ela tinha muitos amigos, ela era ativa em sua comunidade e era membro da Liga das Mulheres Eleitoras, e também era conhecida por ser extremamente protetora de seus filhos. Em 24 de outubro de 1961, Martin saiu cedo de casa para um voo às 8 da manhã. Voou para a cidade de Nova York para uma viagem de negócios. Após a saída dele, Joanne acordou as crianças e as alimentou. Depois, ela deixou o filho com a vizinha, Barbara Barker, para realizar algumas tarefas. Primeiro, ela levou Lillian, de 4 anos, ao dentista. Depois foi ao banco descontar um cheque antes de ir à loja pegar algumas coisas. Joanne e Lillian voltaram para casa às 11 da manhã e pegaram David com Barbara. O leiteiro e o carteiro que entregaram na casa de Joanne naquele dia disseram que não notaram nada de incomum, e o lavador de roupas que pegou os ternos de Martin para limpeza de dentro da casa disse o mesmo. Tudo parecia normal. Próximo ao meio-dia, Joanne fez o almoço para as crianças e colocou David no berço para uma soneca. Ele costuma dormir por algumas horas nesse horário. Enquanto David dormia, Lillian brincava com o menino vizinho, Douglas, enquanto Joanne fazia tarefas no jardim. Pouco antes das 2 da tarde, Joanne perguntou se Lillian poderia ir brincar na casa de Douglas e disse a Bárbara que voltaria logo. As crianças brincavam no quintal. 15 minutos depois, Bárbara olhou pela janela da cozinha e viu Joanne sair de sua casa usando um trench coat. Ela disse que Joanne parecia atordoada e andava rapidamente, mas presumiu que estava correndo atrás de David. Mais tarde, ela viu Joanne caminhando para casa. Às 15h40, Bárbara pediu que Lillian voltasse para casa, pois precisava resolver alguns assuntos pessoais. Ela voltou para casa às 4h15 da tarde e foi quando Lillian saiu de sua casa dizendo: "Mamãe se foi e a cozinha está coberta de tinta vermelha." Bárbara correu para casa, ela encontrou David chorando no berço, mas sem sinal de Joanne, e o vermelho na tinta que Lillian disse que viu não era tinta, era sangue. A polícia chegou às 16h33 e o sargento Mike McHugh chegou pouco depois. Havia sangue no chão e nas paredes, e o telefone havia sido arrancado da parede e jogado no lixo. A mesa e as cadeiras estavam viradas. Uma agenda encontrada próxima estava aberta na seção de números de emergência. O sargento Mike notou que o rastro de sangue no chão da cozinha ia até o quarto do David e retornava para a cozinha. O rastro continuou por todo o lado de fora e parou no porta-malas do carro da Joanne. A quantidade de sangue encontrada não indicava que Joanne sofreu uma ferida com risco de vida. Também parecia que alguém havia tentado espalhar o sangue para fazer parecer que havia mais sangue do que realmente havia. O tipo sanguíneo encontrado era O, o mesmo de Joanne, porém não foi confirmado se era realmente o sangue dela. Os investigadores estranharam a ausência de pegadas no sangue espalhado pelo chão. Porém, havia uma impressão parcial de palma da mão, ensanguentada, 2 impressões digitais na parede e uma única impressão digital ensanguentada no telefone. Na época, não se podia determinar se eram impressões de Joanne, pois ela não tinha nenhuma em arquivo, mas depois confirmou-se que não eram dela. Até hoje não houve uma correspondência. Inicialmente, acreditava-se que ela havia cometido suicídio, mas uma busca minuciosa na área não encontrou nada. As filhas do vizinho ao lado disseram à polícia que viram um sedã Oldsmobile de 2 tons estacionado atrás do próprio veículo de Joanne em sua garagem por volta das 3h20 da tarde, no dia em que ela desapareceu. Outro vizinho afirmou que viu um carro menor estacionado na rua, e o leiteiro disse que também viu aquele veículo estacionado na garagem de Joanne 5 dias antes,
quando entregou o leite da manhã. Várias pessoas afirmaram ter visto Joan no dia de seu desaparecimento. Vários a viram caminhando pela rota 128 em Walton, próximo ao reservatório de Cambridge. Os investigadores consideraram as dicas e realizaram uma busca minuciosa na água, mas nada foi encontrado. Outro relato era de que ela estava caminhando à beira da rota 2A, que fica perto de sua casa, vestindo um casaco cinza folgado e um lenço amarrado embaixo do queixo, como se estivesse tentando esconder o rosto. Ela foi descrita como, cito, arrastando-se e curvada, segurando o estômago, e tinha o que parecia ser sangue ou lama nas pernas. Em uma reviravolta intrigante, as investigações revelaram que Joan havia retirado vários livros da biblioteca local antes de desaparecer. Os livros tratavam de crimes reais e mistério. Na verdade, ela havia retirado um total de 25 livros nos meses anteriores ao seu desaparecimento. No entanto, um se destacou. O título era No Ar Rarefeito e contava a história de uma jovem esposa que desaparece de sua casa, e a única evidência deixada para trás era o sangue que havia sido espalhado com toalhas. No livro, a mulher deixou o marido e o filho recém-nascido para encontrar uma vida mais gratificante. Poderia ter sido isso que Joan fez? A existência de uma Joan é incerta, pois não há vestígios dela. No entanto, existem muitas teorias. Alguns acreditam que Joan teve um aborto mal sucedido ou até espontâneo, o que explicaria todo o sangue visto pelo vizinho. A perda de sangue pode ter desorientado Joan, que tentou buscar ajuda a pé, mas desmaiou e morreu por hemorragia. Ou o abortista estragou uma operação, entrou em pânico quando ela cambaleou para fora da casa e a seguiu, a matou e se desfez do corpo dela para encobrir seus rastros, fazendo a casa parecer que ela tinha tido um intruso. No entanto, é importante notar que não há evidências de que Joan estava grávida, e se estava, seu marido não sabia. Alguns creem que o carro, visto com frequência, era do amante dela, e ela fugiu com ele para recomeçar sua vida. Isso parece improvável, pois Joan vivia para seus filhos, e por todas as contas era felizmente casada, e não seria de sua natureza se envolver com outro homem. A versão oficial é que ela foi assassinada por um invasor e seu corpo foi transportado, possivelmente, para a cidade vizinha de Lexington, onde foi enterrada em um terreno vago que anos depois se tornou um conjunto habitacional residencial. Mas apesar de todas essas teorias e ideias em circulação, ainda estamos longe de realmente saber o que aconteceu no caso de Joan Risch. Charlie Allen Jr., o universitário de 22 anos, Charlie Allen Jr. era um jogador de tênis obsessivo que sonhava em se tornar um profissional, mas em 12 de outubro de 2007, ele desapareceu da face da Terra. No dia de seu desaparecimento, ele jogou tênis com seu amigo Mason no campus de Dartmouth, onde cursava o último ano de psicologia. Depois do jogo, a dupla comeu pizza na cafeteria dos estudantes e combinaram de se encontrar novamente às 8 da noite, naquela noite, para ir a uma festa. No entanto, Charlie nunca apareceu. É incerto o que aconteceu depois, mas a irmã de Charlie percebeu que seu Facebook havia sido excluído e o chamou para perguntar o motivo. Ele se desesperou, dizendo a ela que não tinha feito isso e que pessoas importantes estavam atrás dele. Ele encerrou a ligação, dizendo a ela que todas as respostas podem ser encontradas na tabela periódica dos elementos. Charlie liga para seus pais e deixa mensagens de voz, dizendo ao pai que está indo para o Texas e à mãe que está indo para a Flórida. Nas ligações, ele parece estar correndo. Charlie foi visto pela última vez por volta das 3 da manhã, nas primeiras horas de 13 de outubro, quando ele invadiu uma casa perto do campus, vestindo apenas suas calças e tênis. Quando a proprietária o confrontou, ele perguntou a ela se Mason estava lá. Quando a mulher disse não, ele pediu desculpas e fugiu para a floresta. Ele nunca mais foi visto ou ouvido desde então.
Seus pais, preocupados ao não conseguir contatá-lo, alertaram a polícia. Os investigadores revistaram seu dormitório e descobriram que seu computador havia sido apagado. A única coisa que eles encontram é uma pesquisa na web pela Universidade do Texas. A mochila e os sapatos do Charlie são encontrados em um quintal. Seu carro Ford Expedition, azul de 1999, foi encontrado abandonado no campus da universidade e parecia que alguém tinha dormido nele. Suas chaves, celular e carregador nunca foram encontrados. Uma busca extensa na área não encontrou nada. No entanto, foi estabelecido que algumas coisas mudaram na vida de Charlie nos meses que antecederam seu desaparecimento. Ele, inexplicavelmente, parou de tomar sua medicação para tratar seu transtorno bipolar. Além disso, ele havia mudado legalmente seu nome para Neil Babson Maximus. A razão exata é desconhecida, mas acredita-se que ele queria um nome mais único para quando se tornasse um famoso tenista. Dias após seu sumiço, um caminhoneiro relatou ter visto um homem descalço e sem camisa, pedindo carona para deixar a cidade em um caminhão. Nenhum progresso adicional foi feito sobre o paradeiro de Charlie até 2009, quando Steven, morador de New Bedford, cidade perto do campus de Dartmouth, relatou que um homem tocou sua campainha às 4 da manhã. Ele disse que parecia desarrumado e pediu direções para voltar para SMU, uma antiga sigla para Dartmouth. O homem parecia assustado e Stephen pediu que esperasse enquanto chamava a polícia. Porém, ao retornar à porta, o homem sumira. Quando este homem foi mostrado mais tarde fotos do Charlie, ele jurou que era o homem à sua porta. Muitos acreditam que Charlie pode ter entrado em um estado maníaco sem sua medicação, embora para a família discorde dessa teoria. Também é provável que, se Charlie tivesse entrado em um estado maníaco, ele teria sido recuperado e fácil de rastrear. Outra teoria é que ele perdeu a mente e a memória de alguma forma, e simplesmente vagou sem ter ideia de quem ele era. Porém, aqueles próximos a ele creem que seu desaparecimento foi intencional, afirmando que ele era esperto demais para que o computador apagado e o histórico de navegação fossem apenas acidentais. Ou talvez, como ele afirmou, pessoas importantes realmente estavam atrás dele. Até o momento, não há novas informações, mas existe um grupo no Facebook criado para ajudar a aumentar a conscientização e tentar descobrir o que aconteceu com Charlie ou Maximus, como ele é conhecido agora. O homem desapareceu de propósito? Ele estava deixando indícios sobre suas intenções? Ou ele sofreu um colapso mental após parar de tomar seus medicamentos? Os investigadores não acreditam que houve jogo sujo, mas também não têm ideia de onde Charlie está. É totalmente possível que ele ainda esteja vivo, vivendo feliz em algum lugar com uma nova identidade. Esperamos sinceramente que este seja o caso e que um dia ele sinta que pode se apresentar e se reunir com sua família. E aí estão os fatos. Deixe nos comentários suas teorias e especulações sobre o assunto. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se você ainda tem fome de conteúdo sobre crimes reais, também pode conferir o podcast Detetive de Casos Não Resolvidos, que é lançado toda segunda-feira. Você encontrará um link para isso logo abaixo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.